Olá, sou Adalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Prazer, Amaury Nascimento. Muito bom ter você aqui conosco na Sala do Poesia Cult. E você é um poeta potiguar, radicado no Rio de Janeiro, atual diretor-secretário da APERJ, membro correspondente da Academia de Letras de Teófilo Otoni, Academia de Letras Artes do Agreste Potiguar, Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, e tem certificado de melhores poetas de 2013, pela editora Mágico de Oz, e Sociedade Cultural da Ilha da Madeira. Possui o indicador Autor Estrelas Douradas, pela CBJE, e consta no Catálogo Brasileiro de Autores Brasileiros Contemporâneos. Publicou sobre Farfalhar do Juazeiro e outros contos que conto, em 2020. Universo, Multiverso, Poesia, em 2022. E A Vida Passa, Crônicas, ambos pela editora Caçadores de Sonhos. Olha aí. Muito bom. Este é Amaury Nascimento. Isso, então, para iniciar o nosso bate-papo aqui, Amaury, gostaríamos de saber como você começou a sua jornada como poeta e o que inspirou você a escrever poesia. Então, Marisa e Dalberto, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né? Agradecer bastante esse convite que me deixou assim, prestigiado e muito grato, né, pela lembrança de vocês e me convidar a participar dessa edição do Poesia Cult. Bom, eu não lembro exatamente em que momento teve, né, o start, né, que eu me, digamos assim, iniciei a minha jornada como poeta, né? Mas eu lembro de dois eventos assim que eu diria que foi muito significante para que me despertasse esse interesse pela leitura, questionamento para a poesia, né? Lá pelo final dos anos 80, eu imagino que talvez o iniciozinho dos anos 90, eu tive emprestado por um amigo um livro que não era de poesia, eu era adolescente naquela época. O livro se chamava O Estudante. Aliás, se chamava não, né? Se chama, o livro existe. O Estudante. Eu diria que foi assim, a minha primeira grande emoção quanto leitor, né? Enquanto leitor. Tratava de um drama familiar de duas crianças, dois adolescentes. Nessa mesma época também eu assisti aquele filme, acho que todo mundo meio que conhece esse filme, Sociedade dos Poetas Mortos. E o filme me deixou naquela época uma citação do Henri Thoreau, né? Que ele diz que foi a floresta. É uma frase mais ou menos assim. Eu coloquei essa citação do Henri Thoreau no meu primeiro livro. Embora o filme não era especificamente sobre poesia, mas sempre tem algo de poético, né, nas outras artes. E essa frase, inicialmente, é interessante que eu associei ao poeta americano Walt Whitman, né? Depois eu vim a saber que, na verdade, era do Henri Thoreau. E ela diz: eu fui à floresta porque queria viver livre. Eu queria viver profundamente e sugar a própria essência da vida, expurgar tudo o que não fosse vida, e não, ao morrer, descobrir que não havia vivido.
Eu acho que naquela época não tinha nada mais do que poético do que essa excitação, né? E essa experiência, eu diria que uma grande emoção quando eu li O Estudante. Não eram especificamente de poesia, mas foi me despertando, digamos, para essa vertente poética que foi me trazendo até os dias de hoje. É muito instigante, né? É, Sem dúvida. o Walt Whitman, que você citou muito bem, né? Esse poeta americano. Eu gostaria, o meu querido Amaury, de saber também quais foram as outras influências literárias que você teve, tem na sua vida, né? E quais os poetas e escritores que você gosta mais? Pode ser internacional, nacional, e por aí vai. Por favor. Então, pensando nessa pergunta, eu não fui aquele cara que teve uma formação inicial, digamos, muito bem direcionada, né? Eu nasci numa cidade pequena do interior do Nordeste, lá no Rio Grande do Norte, e eu nasci na roça, inicialmente, em 1971. Eu fiquei na roça com meus pais. Quando eu digo roça, era interior mesmo, né? Meu pai era agricultor, minha mãe dona de casa, e eu fui aquela criança que corria de pé descalço quando chovia, né, no interior. Isso era muito bacana. E para estudar, né, nos meus primeiros anos na escola, aquele hoje chamado de antigamente tinha primeiro grau, segundo grau, né? E tinha o primário, né? Então eu fui iniciado na escola, onde eu tinha que caminhar alguns quilômetros a pé. Depois, em 1979, nós saímos do interior e fomos para a cidade de Brejinho, né? Esse interior que eu me refiro era um distrito desse município. Em 79, eu fui estudar na escola primária, e naquela época eu diria que os recursos eram muito carentes, né? As escolas eram muito carentes de recursos. Para vocês terem uma ideia, nós passávamos às vezes um bimestre inteiro, às vezes mais, sem um professor de determinada disciplina. Então, se eu tivesse tido uma base, digamos, e eu veja bem, eu não estou nem falando que os professores não eram bons, estou falando de uma questão estrutural, né? Que hoje em dia, embora ainda haja muita diferença, né? Muita carência, digamos, mas muita coisa já deu uma melhorada. Partindo disso, né? Quando eu fui me introduzindo, digamos, né, à leitura, algumas leituras que marcaram, como esse livro que eu citei anteriormente, eu fui conhecendo melhor, né, o que seria poesia. E é interessante que nessa época eu tinha um caderninho onde eu fazia algumas anotações. Ele meio que se perdeu no tempo, né? Eu até tenho uma caixa guardada lá no terraço da minha casa. Eu vou dar uma procurada nesse caderno, porque tem algumas anotações dessa época. E aí eu fui conhecendo alguns poetas, né, ouvindo falar de nome. Hoje, por exemplo, eu diria que me influenciou bastante a Cecília Meirelles. Cecília Meirelles tem uma poesia muito lúdica, muito lírica, digamos assim, e ela me encantava muito com a maneira simples, e às vezes também, né, não só simplicidade são os versos da Cecília, mas tem muita coisa interessante também que me marcou, que me pegou. Augusto dos Anjos tem aquele lado sombrio também que me leva, digamos, a ter os meus devaneios poéticos, né? É claro, quando eu quero dizer que a minha escola na época não tinha era uma escola carente, fisicamente falando, nós não fomos, eu, minhas irmãs, eu tenho uma irmã que estudou comigo, né, desde o primário, estudamos juntos, né? Nós somos quatro, nós somos cinco irmãos, eu sou o único homem na família e quatro mulheres. Tem uma delas que estudou junto comigo. E a partir daí, com esse caderno com essas citações que eu ia pegando pela vida, pelos filmes, pelos livros, pelos poucos livros que li à época, eu fui me interessando mais pela leitura e me dedicando, digamos, sem nem perceber o que seria poesia na minha vida, né? Claro que no Brasil, nós somos um país que tem eu diria, pouco interesse, talvez, pela leitura, talvez falte incentivos, né? Incentivos políticos também, mas ainda estamos engateando nessa questão, nessa matéria de leitura, né? Mas Drummond,
Ah, o Fernando Pessoa também, o português, eu tenho obras dele no meu pequeno acervo. São poetas que, de certa forma, marcaram, né, o início da minha caminhada na leitura e hoje, digamos, nessa caminhada poética. Oh, maravilha! Maravilha. Olha, fora seus alfarrábios poéticos, eu gostaria de saber como é o seu processo de escrita. Como é que acontece? Você, isso vem naturalmente ou você tem alguma, eh, sei lá, alguns poetas dizem que tem um gatilho, uma coisa que os faz fazer poesia, né? Baixo Santo. É. Como é que é o processo? Então, falando de Baixado Santo, né, um exemplo aí, o nosso Chico Xavier, né, que fazia as psicografias, né, e a infinidade de livros escritos através dos espíritos que lhe sopravam, né, lhe falavam ao ouvido. Então, eu não sigo assim exatamente nenhuma rotina, nenhum ritual, digamos assim, para escrever, né? Eu me classifico, acho que posso usar esse termo, me classifico como circunstancial, né? As circunstancialidades da vida, né, a que sou submetido, me levam, digamos, a esses insights, né? Então, eu aproveito bastante os insights que me surgem, sobretudo através das minhas observações, né? Porque passar pela vida eu acho que é um estudo, né? Um exercício de observação. Enquanto observamos, a gente acaba meio que aprendendo. E esse aprender nos leva, digamos, a abrir o nosso pensamento, que nos leva aos atos, né? E depois desse processo, as consequências que esses pensamentos, esses atos nos submetem também. Então, eu aproveito, sim, os insights que surgem, né? Antigamente, quando eu falo antigamente, não tão antigamente, mas algo mais recente, eu tinha um bloquinho à cabeceira da cama onde eu meio que... Vocês já acordaram em um momento de madrugada com uma frase na cabeça, Aham, né? muitas vezes. Pois é. E se você não anotar isso, né, meio É, que se perde. É igual a sonho. Os sonhos, se a gente acorda e de repente não conta para alguém, volta a dormir, ele se apaga, né? Eu só tenho um sonho na minha vida que ficou para o resto da minha vida, né, na minha cabeça, que é algo que eu trago como uma conversa, na verdade. Não foi exatamente um sonho, mas isso é um outro assunto. Então, hoje, eu faço isso, né? Eu, no celular, né, meio que descartei o bloquinho, porque o celular traz o bloco de notas, e para não perder esses insights, eu escrevo ali, anoto ali, pelo menos aquele mote, né? Porque depois você desenvolve. Apesar que já vieram, em alguns momentos, poesias, né, poemas inteiros, que não teve a necessidade, não sofreu nenhuma alteração depois. Então, eu acho que a palavra circunstancial talvez caiba aqui, nesse sentido. Não sigo rituais, não sigo rotinas, escrevo o que vem através das minhas observações. justamente está aí. E qual nesse poema Circunstanciais, que você citou muito bem, qual é o tópico recorrente em si, né, na sua poesia? Né, nessas circunstâncias aí, você tem algum tópico aí que você recorre aí para desaguar aí toda a sua verve de poeta, meu querido Amorim? Então, um estilo poético, digamos assim, né, que eu tenha, que eu siga, ou que seja característico, né? Eu diria que eu já fui mais lírico, eu já fui mais telúrico, né? Ainda sou. Eu acredito que todo poeta tem um lado muito lírico, né? Lúdico também, e telúrico. Mas hoje, eu acho que com a vivência, com as experiências, com os contatos que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, sejam eles na própria vida ou na vida literária, a gente vai adquirindo a nossa própria identidade, né? Continuo escrevendo de forma lírica, de forma telúrica às vezes,
mas hoje eu tenho um olhar, né, digamos assim, mais voltado para o social também, Hum. o político-social, né? Eu acho que a atual circunstância em que vivemos, né, não só no Brasil, não só no Rio de Janeiro, ou não só no Brasil, mas como em esfera mundial, né, tudo que está à nossa volta acaba nos levando, né, naturalmente, encaminhando para pensamentos mais voltados para a existência, né, Hum. para as existências, né, a nossa, aos que nos rodeiam, né, e o que a que isso pode nos levar, né? Os atos a que somos submetidos, né, a que praticamos, né, isso trará com certeza consequências futuras. E talvez esse olhar voltado um pouquinho para a maneira como vivemos hoje, né, me tirou um pouquinho só daquele lado lírico, daquele lado telúrico, e trazendo um pouquinho mais para um observador das vivências, das circunstâncias. É uma forma de desabafo, não é? A Sim, poesia sim, também. inclusive para isso, né? Mas já que você falou em sociedade, né? Como é que você vê a poesia na sociedade atual? Você acha que existe alguma influência benéfica, né, da poesia na sociedade? Como é que você vê isso? Então, eu já ouvi de amigos, né, frases como não dá para viver de poesia, né? Como viver de poesia? Hum. O nosso país, como eu já citei há pouco, né, é um país que não valoriza muito essa questão da literatura. A gente não tem muitos, não pode contar muito com subsídios que possam nos propiciar um pouco mais enquanto produtores de arte, né? No caso, a arte literária, a arte poética, né? E aí me leva a um pensamento sobre a formação do próprio homem, né? Há alguns milhares ou milhões de anos, o homem começou a desenhar, a pintar nas cavernas. Veja bem, eu acho que nesse momento já foi um despertar de sentimentos, né? Porque o homem, quando ele pegou ali algum objeto, eu diria que até sangue, e objetos que de alguma forma riscasse o teto de uma caverna, foi um desprendimento do material para o intelectual. E isso deixou marcas até hoje que são, digamos, descobertas de vez em quando. Obviamente que com essa evolução, né, a, a descoberta da escrita deixou marcas muito mais profundas, né? E Sim, trazendo um exemplo que me ocorre agora para um pouco mais contemporâneo, mas ainda lá séculos atrás, século XIV, se eu não me engano, um poeta chamado Dante Alighieri escreveu a Divina Comédia. E eu estava lendo sobre a Divina Comédia, lendo a Divina Comédia, preciso voltar a ler. Um amigo ficou até de me emprestar um exemplar, digamos, com a linguagem mais atual, Sim. segundo ele. Só que eu perdi um pouco o contato com esse amigo, eu preciso retomar. Mas por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque a Divina Comédia, até hoje, depois de séculos, hum, ela ainda é parâmetro, ainda serve de parâmetro para projetos nas universidades, nas grandes universidades. E aí tem a ver com essa sua pergunta. Se há séculos atrás uma obra como essa, e tantas outras que poderiam ser citadas, de alguma forma influenciaram, né, pensadores, influenciam novos estudantes universitários, ainda que meio nesse pandemônio que a gente vive, eu acredito que a poesia ainda tem muito a mostrar, tem muito a se revelar. Então, para os próximos, para o nosso, para o próximo, para o futuro daqui por diante, talvez não muito distante, obras que hoje a gente lê, que talvez não dê muita relevância, promova assim uma grande importância, uma grande virada de chave talvez para a humanidade, para os nossos, digamos, dirigentes, nossos governantes.
de alguma forma, também começar a pensar e a talvez até promover um pouco mais de subsídio, né, de acesso para que o poeta, seja ele independente ou que tenha uma editora por trás, possa se expressar melhor. É. Eu acredito que há uma esperança, sim. Ah, que bom. A palavra é essa aí que citou, enfrentar melhor o poeta iniciante ali e tudo. Mas existe algo que todos os poetas, alguns, né? Nem todos que foram entrevistados citaram. Mas a pergunta é essa: como você lida com o bloqueio criativo? Você tem algum bloqueio criativo na sua vida literária, na sua criatividade, na sua criação em si? Você tem algum bloqueio E criativo? como faz para superar, E, o né? que, o que- e como você faz aí para superar esse bloqueio criativo, meu caro poeta? Bloqueio criativo. Eu acho que todos nós passamos por momentos assim, né? Eu conheço alguns poetas vivos, ávidos, né? E muito, eu diria que muito prolíficos e muito produtor, né? No seu dia a dia. Mas eu acabo não dando muita importância. Claro, existem momentos que a gente senta na frente do computador, né? Hoje em dia escrevemos no computador, né? Há bem pouco tempo a gente sentava na frente de uma escrivania com uma caneta e papel e bastava. Depois datilografava, né? Eu tento não dar muita importância. Claro, importância de alguma forma a gente dá, mas eu não tento, digamos, me prender a essa preocupação daquele bloqueio. Então, há sim um bloqueio ou outro, e aí eu digamos, paro para. Se eu não consigo escrever alguma coisa naquele momento, eu paro para ler um pouco, eu paro para estudar um pouco. Eu acho que ler outros poetas, nós temos poetas hoje tão bons, né? Poetas tão, digamos, bem produtores, né? Poetas que lidam com projetos, seja ele de saraus, de oficinas, e nesses momentos, que podem ser classificados de bloqueio, eu paro um pouco para deixar a vida seguir seu curso normal, sem dar importância, claro, mas sem me prender de fato aquilo que talvez se eu parar para me prender muito, eu não consiga sair com facilidade. Então deixo fluir naturalmente. Eles todos vieram aqui agora para De escutar saudade. você. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. É, tem o bloqueio criativo e tem também essa questão das críticas, não é? Às vezes o poeta recebe críticas negativas, não é? E você, como um poeta que escreve até usando questões que vêm do próprio inconsciente, né? Vem dos sonhos, né? Como é que você lida com essas críticas? Bom, isso me trouxe aqui à memória alguns amigos que, de forma informal, né? Afinal de contas, os amigos estão aí para isso. Eles não precisam de formalidades para dizer o que pensam, sobretudo quando existe entre nós uma amizade recíproca, né? E alguém já me falou em tom de brincadeira, inclusive, Mauri, você quando escreve parece que incorpora alguém lá do passado. E isso, essa pessoa estava se referindo à maneira rebuscada como eu escrevia, né? Eu diria que no meu início, né, na minha incursão pela poesia, eu me preocupava bastante com palavras rebuscadas, talvez pela leitura que eu tinha feito em algum tempo. E aos pouquinhos eu fui adquirindo uma identidade que me levou a manter um pouco da minha da maneira de pensar, da maneira de ser, da maneira de agir, sem tirar a essência, mas como é que eu posso dizer? Meio que concretizando, meio que fortalecendo uma identidade poética mais minha do que simplesmente beber de outras fontes. Bebemos sim de outras fontes, acho isso muito
natural e salutar, mas a gente, com o passar do tempo, vai adquirindo um pensamento mais voltado para uma identidade mais própria, né? Então, algumas críticas que foram feitas nesse processo, sobretudo de pessoas mais próximas, elas, em um momento, me tocaram mais de forma talvez negativa. Mas eu já recebi críticas, digamos, quando se referiam a esse lado mais rebuscado de escrever, de forma mais tranquila, né? De forma mais, como é que eu posso dizer? Se não era depreciativa, ela se tornou elogiosa, digamos assim. Entendi. Segundo um poeta, ele falou: Amaury, sua escrita não é para todos, precisa um pouco de. E ele estava se referindo não exatamente à poesia, mas à prosa, né? Como a Marisa citou no começo, eu escrevi meu primeiro livro. Quando eu imaginava que meu primeiro livro seria um livro de poesia, ele foi um livro de contos. O segundo, sim, foi um livro de poesia. E o terceiro, novamente, foi um livro de prosa. Me aventurei pelas crônicas. Então, com relação a críticas, eu tento absorvê-las da melhor forma possível, porque a crítica ela também nos leva a pensar e, com certeza, a melhorar a nossa própria maneira de agir, não só na escrita, mas na própria maneira de viver, penso eu, dessa forma. Que bom, que bom. Que bom, Amaury. Meu poeta, agora você me diz aí quais são os seus planos futuros como Para o poeta, futuro. tá? Para o futuro como poeta, o que que você está pretendendo, está se jogando aí nessa vida da literária, e como também, que conselho você daria aos poetas iniciantes, aos neófitos? Que conselho você daria a esses poetas, né, que estão aí cavando aí a tua já cavando aí, cavando é, Cavando. dando Entendi. aí essa estrada aí, né, como literato. Que conselho você daria e também quais são os seus planos futuros, Amaury? Então, eu acho que todos nós que lidam com a literatura, com a poesia, com a escrita, a gente está sempre pensando tá sempre pensando em um projeto novo. Embora ele não seja assim, é, eu penso e logo produzo, né? Nem sempre é tão fácil assim, né? Até por questões sobre o que já falamos aqui. O meu último livro foi lançado em 2022, né? Passou 2023, estamos agora em 2024, já no início do segundo semestre, né? E em termos de projeto, eu posso adiantar que eu tenho um livro de poesia que está em processamento, né? Está Claro, sendo organizado. É, lá no fogo. Pois é, está no forno, digamos assim. Né? Estou reunindo poemas que já foram escritos há algum tempo e incluindo poemas novos que vão surgindo, né? Eu posso adiantar que será um livro de poesia em 3 capítulos. Olha, Não tenho ainda o meu último livro de poesia, aliás, o meu primeiro e último livro de poesia, ele foi dividido em 2 capítulos. O título é Universo Multiverso, né? E ele tem exatamente esses 2 capítulos. Capítulo primeiro, Universo, capítulo segundo, Multiverso. Uhum. Esse que eu estou produzindo. excelente esse livro, por sinal. Já temos já. Obrigado, obrigado. Eu acredito que em 2025 esse projeto saia do forno. Eu já tenho, digamos assim, pelo menos em pensamento, os 3 capítulos. Não vou dizer agora, obviamente, porque vai que possa mudar, e aí eu estaria entregando algo que não se concretizaria. Fala não. Mas, Pensando. Só fala que é, você daria para os neófitos Isso. que querem entrar na poesia. E para finalizar, também fale um poema seu, que infelizmente nosso horário já está se. tá bom. Ok. Desculpe aí pela minha, digamos, eloquência e usar todo esse tempo. Não, Para os ficaríamos a tarde inteira aqui conversando. Mas, Não, é ótimo, né? Conversar é um dos prazeres da vida. E Para os iniciantes, o que é que eu poderia dizer para os iniciantes? Eu acho que
todo mundo tem um sonho, né? Continuem sonhando. Mas para realizar esse sonho é preciso que se estude, né? Você que gosta de escrever, quer escrever, e no Brasil, embora a gente não possa viver da nossa escrita, mas escrever é algo que nos enleva, né? Nos eleva e nos causa de alguma forma prazeres, prazeres que nos fazem, né, nos sentir melhor. Estudem, Gostei. é, estudem, leiam bastante, continuem lendo, porque é daí que de alguma forma você vai se burilando e tirando da sua própria escrita o que há de melhor. Então, o conselho que eu deixaria para os possíveis candidatos a escritores, sobretudo da poesia, leiam, leiam, leiam e estudem, estudem, estudem. Estudem outros poetas, leiam outros poetas. Muito bom, muito bom. Um poema, querido poeta. A Mauri, Ó, o poema que eu separei para dizer para vocês, ele está justamente no meu livro Universo Multiverso. Ele consta da quarta capa e se chama Inquilino. Ele diz assim: há um poema solto, todo afoito, que habita minha alma. Se mostra insensato, na ponta do dedo, coça, lascivo, na ponta da língua, que roça meu vazio palato. Desejo ávido, poético e louco, de tatuar teu corpo, desincrustar estrelas do céu da tua boca. Uau! Bravo! Obrigado. O poema se chama Inquilino Pela e está sua. no livro Universo Multiverso. Ótimo! Olha, muito obrigada, Mauri, pela sua presença aqui na Sala do Poesia Cult e avisando a todos, né, que ele vai estar durante uma semana com um poema por dia. Não percam, hein? Obrigada, Mauri. muito obrigado, querido. Muito obrigado, meu poeta. Eu que agradeço aos dois, agradeço aí o tempo que foi destinado a mim. Muito obrigado. Gratidão.